você poderia sintetizar em alguns conceitos quais são as características fundamentais do documento de arquivo? Isso. O que faz... Porque nós não estamos interessados em quaisquer documentos, né? Nós vimos que documento é uma informação registrada num suporte e que esse suporte varia muito, né? Mas não são esses documentos quaisquer que nos importam. O que nos importam são os documentos registrados em quaisquer suportes, mas que são gerados e acumulados por um órgão ou por uma entidade no exercício de suas funções e atividades. Então, uma das características mais importantes do documento de arquivo é a sua naturalidade. Quer dizer, é um acúmulo, não é, progressivo de documentos de acordo com a realização de atividades do órgão produtor. Então, ninguém chega assim um dia e diz assim, vou criar um arquivo. Nem você na sua casa, nem lá na sua instituição. Os documentos surgem. De repente você tem seus diplomas, de repente você tem as contas de água, luz, telefone para pagar, os papeizinhos chegam pelo correio muitas vezes, né? Os documentos. Você tem as fotos antigas de família, isso na sua casa. Nas instituições, a mesma coisa. A instituição vai funcionando, vai executando as suas atividades e de forma muito natural, muito espontânea, os documentos vão se acumulando. Então veja, o seu município pode não ter um arquivo público municipal, mas certamente a prefeitura tem documentos, tem acervos acumulados. Por quê? Porque a produção de documentos ela é natural, ela é espontânea. E além do que, elas refletem o funcionamento do órgão. Por isso essa outra característica, Flávio, que a gente chama de organicidade. Quer dizer, o documento, ele não nasce isolado, sozinho, ele faz parte sempre de conjuntos. E ele tem relações, eles mantêm relações entre si, não é? E com as atividades que determinaram a sua produção. Portanto, eles são dotados de organicidade. Em função, inclusive, viu, Flávio, dessa característica, que a gente não pode jamais fragmentar o conjunto, né? A gente deve preservar a integridade desses conjuntos documentais, porque somente os conjuntos, né, conseguem oferecer informações substantivas que nos permitem reconstruir o passado ou reconstituir algum acontecimento, fazer pesquisas retrospectivas, fazer planejamento. Outra característica importante do documento de arquivo, não é? A autenticidade. Se o documento não for autêntico, eu não confio mais nele. E se eu não confio mais no documento, ele perdeu o seu valor de prova. Então, essa autenticidade, que é a capacidade que o documento tem, não é? De provar fatos e de ser realmente o que ele diz ser, não é? De assegurar aquilo que ele afirma, que lhe assegura esse valor de prova. Então, é uma característica que cabe aos arquivos públicos manter. Quer dizer, se o documento está no arquivo, por exemplo, uma atividade muito comum de um arquivo público, expedir certidões, dar fé pública do documento. O que você está querendo dizer com isso, quando você dá uma certidão ou fé pública em um documento? Você está dizendo assim, este documento está exatamente como ele nasceu, ele não foi adulterado, não é? No processo de sua transmissão e uso. Eu posso acreditar nele. Então, essa é a característica da autenticidade. E também, outra característica é a unicidade, né? Porque por mais que o documento participe de um conjunto, por exemplo, na sua prefeitura, você deve ter uma série lá, bastante volumosa, de processos de licitação, de todos os tipos, né? Então, você não tem um processo de licitação, você tem dezenas, centenas, milhares, centenas de caixas, né, que vão se acumulando no decorrer do tempo de processos de licitação. Então, eles formam um conjunto, é o que a gente chama de série documental. No entanto, quando você busca a informação, você busca por um certo tipo de documento, é aquele especificamente, é aquele que você fez o ano passado para aquisição, por exemplo, de equipamentos de informática. O assessor está pedindo aquele, não serve outro. Então, você só tem aquele, você não produz
os documentos em números exemplares, né? Como você faria com um livro, por exemplo. Então, essa característica também é bastante específica do documento de arquivo, viu, Flávio? Ieda, então a gente nessa parte que está vendo conceitos fundamentais, acabamos de definir o conceito de documento de arquivo, as características do documento de arquivo. Eu gostaria que vocês definissem agora o arquivo público. Como que a gente pode definir o que é um arquivo público, principalmente para esses servidores municipais que vão planejar a política de gestão documental, de implantar um arquivo público? É bom que isso seja bem claro, bem simples, a definição para eles do que é o arquivo público. Olha, Flávio, é um conceito bastante polissêmico, né? Por quê? Porque ele tem várias acepções. É arquivo público com A maiúsculo ou é arquivo público com A minúsculo? Minúsculo, né? Se você puder falar de todos esses conceitos de uma forma que consigamos ser bastante claros e que eles consigam entender, acho que esse é o objetivo. Isso. Então, veja, você pode dizer que arquivo público é um conjunto de documentos. O conjunto de documentos produzidos por um órgão ou por uma entidade no exercício de suas funções e atividades é um arquivo público, né? Agora, você pode também dizer assim, o arquivo é o edifício, né? O edifício ou o órgão que guarda os documentos, né? Então, aí é um prédio. Você também, ultimamente a gente diz assim, me manda um arquivo eletrônico. Então, é um documento digital que você denomina arquivo, né? Mas, um móvel, né, quando a gente fala assim, arquivo deslizante, vou comprar arquivos deslizantes para compactar a guarda dos meus documentos. Aí é o móvel, né, Flávio? Mas também tem uma outra acepção. Pode ser conjunto de documentos, o prédio, pode ser o arquivo digital, né, o documento digital, mas também pode ser a instituição, arquivo público com A maiúsculo e P maiúsculo, o arquivo público do município, que é uma instituição que deveria ser responsável, não é? Não só por implementar uma política de gestão, mas por definir, por propor, por formular essa política, por definir os critérios, as normas e os procedimentos para gestão, preservação e acesso aos documentos. Veja, Flávio, que um arquivo público merece, não é, essa redefinição jurídico-institucional, não é? Quer dizer, uma instituição capaz de atuar nessas três grandes frentes, né? Uma política de gestão, cuida do documento desde o momento em que ele nasce nas prefeituras, uma política de preservação, não é? Assegura a longevidade do documento, que tem valor permanente, valor histórico, cultural, né? E uma política de acesso à informação, de acesso aos documentos. E agora, mais do que nunca, essa ação é importante no contexto da lei, não é? Então, quando a gente fala em criar, em institucionalizar os arquivos públicos nos municípios, nós estamos falando desta instituição, que seria responsável por formular e implementar política pública nessas três grandes frentes: gestão, preservação e acesso à informação.